Olá, caros pós-graduandos. Bem-vindos à disciplina de Gestão da Infraestrutura de TI. Meu nome é César Moisés França e estaremos apresentando esta videoaula com a intenção de contribuir para os seus estudos. Nesta videoaula apresentaremos algumas importantes informações que serão muito úteis no seu dia a dia como profissional de TI. Estes conhecimentos, por serem baseados em melhores práticas que são reconhecidas pelo mercado, certamente contribuirão para o seu sucesso profissional. Muito bem, quanto ao conteúdo desta disciplina, ela está focada em apresentar as boas práticas na prestação do serviço de TI. Visa criar uma base de conhecimento em torno da infraestrutura para a busca da excelência na prestação de serviços de TI e que podem ser aplicadas nas mais distintas organizações que se utilizam da tecnologia da informação em sua estrutura organizacional para apoio aos negócios. Há algum tempo, a TI é considerada a base de sustentação da atividade de negócio e, se não pudéssemos contar com seu estado atual de evolução, o mundo da informação giraria em uma velocidade muito reduzida em relação ao que ocorre hoje. Começamos perguntando: você já imaginou como seria viver em nossos dias sem a tecnologia da informação? Então, vejamos como ela está inserida em nossas vidas, nas nossas casas e em nosso cotidiano. Estamos altamente dependentes da tecnologia da informação. E podemos citar vários exemplos porque, ao necessitarmos de alguma informação, logo vem em nosso pensamento: posso acessar a internet para buscar o que preciso. Seja por um smartphone, um notebook, nosso tradicional desktop ou mesmo um tablet. Está cada vez mais fácil através da internet e seus sistemas de informação e aplicativos de muitas naturezas diferentes prover informações com grande eficiência. Assim, podemos efetuar nossas operações bancárias, verificando saldos da conta corrente, efetuando pagamentos, nos comunicando com nossos círculos de relacionamentos nas redes sociais, fazendo compras nas lojas virtuais ou então simplesmente consultando os filmes que estão em cartaz no cinema da cidade. Se do ponto de vista pessoal estamos nesta dependência, agora imagine em nível empresarial. Conseguiu visualizar? Bem, se você não conseguiu ter uma visão clara, isso não é algo anormal, pois o ambiente de TI de uma organização, dependendo de seu porte, pode constituir-se em algo bastante complexo. Desta forma, estudar os meios pelos quais se pode gerenciar todos estes componentes representa poder compreender a melhor forma de administrar todo o contexto da TI. Para estruturarmos esse trabalho, extraímos alguns pontos importantes sobre a infraestrutura de TI, que daremos ênfase sob a visão do ciclo de vida em função da aplicação das melhores práticas como determinação do grau de dependência da TI das organizações, composição da tecnologia da informação, responsabilidade sobre a tecnologia da informação, a necessidade do controle de infraestrutura de TI, serviços de TI como apoio ao dia a dia da organização, gerenciamento dos nossos produtos e serviços de TI, análise sobre a eficiência da TI para a organização. Agora, se lhe fizermos a pergunta: qual é a dependência de sua empresa em relação à TI? Se você não puder responder com certeza, lhe daremos uma dica. Nos principais processos de trabalho da empresa, faça uma avaliação do quanto eles dependem de alguma tecnologia para funcionar, ou seja, de um computador, de um sistema de informação ou automação, de uma linha de comunicação ou equivalentes. Se estas tecnologias não estiverem ativas, é possível realizar a principal atividade de negócio da empresa? Podemos afirmar que a grande maioria das respostas será: não é possível desenvolver as atividades da empresa. E assim, como consequência, o processo para. Isso devido ao grande avanço e abrangência alcançados pelos softwares e hardwares a serviço das empresas e, de forma geral, à humanidade. Hardwares cada vez mais inteligentes, comandados e integrados pelos softwares, capazes de tornar um equipamento mecânico em algo imprescindível ao processo produtivo com alto grau de eficiência e eficácia. Mas enfim, caro pós-graduando, a realidade é que esta dependência existe e assim, para facilitar a nossa compreensão, podemos classificá-la de duas formas como segue: o grau de dependência das atividades diárias,
ou quantas operações do cotidiano dependem da TI para acontecer, e o grau de dependência da TI em relação ao momento futuro da organização, visto que esta possui um direcionamento estratégico para alcançar. Essas visões nos possibilitam evidenciar aquilo que a organização necessita em seu momento presente, ou seja, tudo aquilo de que se precisa para o funcionamento geral da empresa, tudo o que é necessário para dar o suporte tecnológico em relação às atividades de negócio. Já a visão futura estará sempre baseada no crescimento orgânico que esta empresa está planejando alcançar. Para tanto, deverão também ser planejados os meios tecnológicos para que os objetivos traçados sejam devidamente alcançados. Gestão da infraestrutura de TI. Como citado anteriormente, as empresas dependem significativamente da TI, que é um conjunto composto basicamente por hardwares das mais diversas naturezas, de softwares para os mais diversos fins e pelos meios de comunicação que facilitam o tráfego e a troca de informações relacionadas às atividades de negócio. Esse poderoso manancial tecnológico, chamado genericamente de hardware, é o suporte físico para que as aplicações, sistemas de informação, dados, informações, conhecimento, sistemas de colaboração, ferramentas de apoio, comunicações tanto interna quanto externa, trafeguem de ponto a ponto da empresa e que venham a desempenhar seus papéis no contexto organizacional para prover apoio aos negócios. Podemos afirmar que um dos papéis mais importantes da TI, além de elaborar um plano de atividade para todos os elementos da TI, também é manter este ambiente em pleno funcionamento. É um grande desafio estabelecer a continuidade das atividades da TI, pois as ações diárias da organização são altamente dependentes desta. Muitas empresas adotam programas de governança de TI, no qual podem estar embutidas diversas iniciativas e, dentre elas, certamente a adoção de um framework das melhores práticas para gerenciar a infraestrutura de TI. Podemos complementar afirmando que é de extrema necessidade aplicar as boas práticas no sentido de manter o pleno controle sobre as atividades de TI, porque, dentre outros importantes motivos, não é concebível que a infraestrutura não esteja disponível quando esta for requisitada. Então, caro pós-graduando, você sabe o que é um framework? Se você já está familiarizado com o termo, muito bom. Mas para os que ainda têm alguma dúvida, acredito ser importante alinharmos e escrevermos seu conceito. Podemos entender como um conjunto de soluções e boas práticas para administrar um ambiente complexo de negócio. Seu principal objetivo é prover uma forma disciplinada de gestão. Assim, podemos exemplificar como frameworks, as ISOs, o COBIT, ITIL, CMMI, PMI, VAL-IT, BSC, entre outros. Um framework tem a finalidade de direcionar as ações dos gestores sob a forma de práticas reconhecidamente comprovadas pelo mercado e que reforçam e contribuem para o conceito da governança de TI. Sob um enfoque mais específico, esta visão de gerenciamento da infraestrutura de TI inicia-se por estabelecer um ciclo de vida dos recursos que serão disponibilizados ao uso dos clientes usuários. Desta forma, recomenda-se a adoção e a aplicação das práticas que são reconhecidas pelo mercado como métodos eficientes e eficazes de gestão e controle dos ativos de TI. Essas práticas são aplicadas porque, primeiramente, em suas estruturas de funcionamento, constam atividades que, sobretudo, geram a qualidade do produto final. Assim, o empreendimento da TI que tiver uma boa prática associada terá uma grande probabilidade de ser concluído com sucesso. Outro motivo que também pode ser citado é o histórico do uso das práticas aplicadas em diversas organizações, no qual já foram observados os resultados positivos e, com o decorrer dos tempos, também já sofreram um processo de evolução e amadurecimento. Toda infraestrutura de TI é, de alguma forma, dependente de serviços, pois sem eles não é possível disponibilizá-los para uso. Outro ponto importante é gerenciar sua vida útil e perceber, em um dado momento, quando é necessário descartá-lo. Assim, faz-se necessário organizar o processo de como estes recursos serão estabelecidos para a organização. Para tanto, é sugerido a aplicação de um ciclo de vida,
conforme é previsto no modelo ITIL. Porém, caro pós-graduando, antes de comentarmos mais detalhadamente sobre o ciclo de vida, cabe nos enfatizar sobre o conceito de recursos de TI e serviços de TI. Bem, recurso de TI é todo ativo de TI que tem algum objetivo de suprir alguma necessidade da organização. Exemplos: equipamentos de processamento, os processadores, armazenamento, storage, linhas de comunicação, serviços de impressão, PCs, softwares, sistemas de informação, aplicativos, conhecimento, métodos, entre outros. Já serviço de TI é um meio pelo qual se entrega algum valor ao cliente. Vamos imaginar um sistema de informação que é contratado por uma empresa. Deve haver um processo definido para torná-lo possível de uso, ou seja, um serviço para disponibilizá-lo ao cliente, em outras palavras, para realizar sua instalação, sua customização e treinamento. Então, podemos dizer que quaisquer recursos de TI poderão ter alguns serviços associados à sua existência, dependendo das necessidades que este requerer. No exemplo de um sistema de informação, os processos de atualização das suas versões também geram serviços que devem ser gerenciados, promovendo a organização dessas atividades e a garantia de que não ocorrerão interrupções de seu uso, ou se houver esta necessidade, que seja programada em períodos em que não gerem impactos negativos aos negócios da empresa. Todos os elementos da infraestrutura de TI devem ter um motivo estratégico para existir. Não existe iniciativa de TI sem uma razão específica ou sem uma justificativa para seu investimento. Da mesma forma que se deve justificar cada intenção de TI, também é importante o controle e o gerenciamento sobre eles. Desta forma, devemos analisar as necessidades da organização e então estabelecer uma estratégia de serviço, momento em que se cria um serviço de TI baseado em uma estratégia, ou seja, do surgimento de uma necessidade estrutural, apoiada na tecnologia da informação. Uma solução a partir da implantação de equipamentos, softwares em geral ou comunicações. Esses recursos, vale lembrar que são soluções que poderão ser providas internamente ou externamente, através de um prestador de serviço. Ao referenciarmos sobre uma necessidade, usamos o termo para tratar de alguma carência ou inovação que os negócios da corporação requerem. Por exemplo, pode ser estratégico em um dado momento criar uma nova área dentro da empresa e que para isso seja necessário disponibilizar alguns recursos para esta nova área, como prover comunicações, sistemas de informação, pessoal especializado, disseminar a cultura da informação, treinamento de pessoal, definição dos processos da área e outros. Assim, podemos perceber que este é o ponto de partida no ciclo de vida de um recurso de TI, que irá determinar as ações futuras seguidas pelo desenho, transição e operação deste serviço e que, portanto, deve ser executado com grande responsabilidade e visão estratégica. Quaisquer que sejam as iniciativas, muito provavelmente necessitarão de investimentos, não somente sob o aspecto do esforço financeiro, mas também da destinação da mão de obra envolvida. Desta forma, é crucial que as iniciativas de TI tragam valor aos negócios, estabelecendo algum tipo de vantagem competitiva para a empresa. Alguns aspectos podem ser medidos sob o enfoque de vantagens como a TI apoiar novos negócios em que a empresa seja pioneira em sua forma de atuação, o retorno financeiro sobre as operações apoiadas e melhoradas pela TI, a melhoria de processos chaves da organização que proverão maiores resultados para a corporação. Como já afirmado, as ações devem ser realizadas com a visão estratégica, para que a empresa se destaque de seus concorrentes, sempre visando a satisfação de seus clientes e usuários. Em gestão de infraestrutura de TI, para que suas iniciativas possam ser realizadas com maior nível de controle, além da validação de sua necessidade estratégica e seu retorno como valor para a organização, também são avaliados os riscos que são envolvidos. Os riscos podem representar um impedimento na realização de um determinado projeto de TI. Sendo assim, o controle dos riscos é uma relevante tarefa na gestão da TI.
principalmente quando se trata da possibilidade de downtime de operações da corporação. Em resumo, a estratégia de serviço deve descrever a necessidade da construção de um novo serviço de TI, conhecer a base tecnológica necessária, justificar os custos envolvidos, demonstrar os benefícios para o negócio, demonstrar o modelo de serviço que será adotado, realizar as análises financeiras e impacto tecnológico. Fazem parte do ciclo da estratégia de serviço os processos que realizam a gestão financeira, cujo objetivo é zelar pela correta aplicação de verbas nas iniciativas de TI. Também cabe à estratégia de serviço estabelecer, através da gestão do portfólio de serviços, a correta priorização das necessidades. Outra importante responsabilidade é a gestão da demanda, no qual deve zelar pela sincronia das necessidades da organização em relação à TI. Desta forma, caro pós-graduando, facilitará nossa compreensão de como o ciclo de vida ocorre, ao observarmos as atividades que devem ser executadas a partir das necessidades estratégicas apontadas, que é seguido pelo desenho de serviço, no qual sua estrutura de processos é constituída de ações que farão o tratamento do recurso de infraestrutura relacionado. Como vimos, para que novos recursos sejam incorporados ao conjunto tecnológico da organização, é necessário que seja comprovada a sua real necessidade, pois envolve inúmeros esforços e investimentos. Assim, o desenho de serviço tem a responsabilidade de avaliar e dimensionar os recursos necessários a partir do requisito de negócio. Podemos considerar que uma infraestrutura dimensionada abaixo daquilo que é requisitado para algum processo de negócio pode trazer inúmeros entraves ao fluxo normal das atividades diárias da organização e que certamente irão interferir e até trazer prejuízos aos resultados da corporação. Por outro lado, se fizermos um dimensionamento muito acima do requisitado, estaremos desperdiçando recursos. Todo recurso tem seu custo e, dependendo do caso, poderemos ter um valor considerável de desperdício, surgindo a inevitável pergunta: quem vai pagar a conta do excesso? Desta forma, podemos perceber que essas análises e decisões devem ser muito criteriosas. Não poderá haver dúvida quanto à abrangência da solução e também da quantidade de recursos alocados. Em outras palavras, é necessário que estas avaliações sejam realizadas por pessoal capacitado e com conhecimento de causa. Um serviço com seu desenho ou redesenho concluído passa a fazer parte de uma relação de serviços que o cliente usuário pode fazer uso. Portanto, este passa a ser parte integrante do catálogo de serviços. Então, o que é catálogo de serviços? Para sua compreensão, descrevemos a seguinte definição: é o local onde são armazenados os serviços que a TI pode prestar aos seus clientes usuários, no intuito de organizar e descrever sobre as atividades que são realizadas em cada serviço, bem como quais pessoas estão autorizadas a solicitá-los e a utilizá-los. As diversas preocupações em torno de um serviço criado ou ajustado também passam pelas análises financeiras e de investimentos, porque estes serviços podem requerer algum recurso que necessite ser adquirido ou mesmo que este serviço deva ser provido por terceiros. Estamos desta forma realizando a gestão da capacidade. Entretanto, mais uma vez frisamos sobre a necessidade da comprovação de que os investimentos tenham sua justificativa plausível. Caso a situação indique que a melhor opção seja a terceirização, outros estudos devem ser feitos. Também devemos fazer alguns questionamentos como: o provedor de serviço é conhecido? O provedor de serviço é capacitado? Qual o histórico da empresa que será contratada? O provedor de serviço conseguirá atender aos níveis de serviço? Estas e outras perguntas devem ser respondidas para que seja possível atingir o sucesso do empreendimento. Quando aplicamos as melhores práticas de gestão na infraestrutura de TI, desejamos que a continuidade de negócio seja garantida, que os níveis de serviço sejam atendidos e que as atividades de negócio estejam dentro dos padrões de qualidade e de segurança. Passada a elaboração do serviço, é hora de realizar sua transição,
Mas então, caro pós-graduando, você sabe o que vem a ser a transição do serviço? Bem, é o ato de colocar um serviço à disposição para ser usado por seu cliente. Podemos complementar ainda citando que é idêntico a uma implantação, que neste caso é um serviço de TI. É a ponte entre o desenho do serviço e a operação do serviço. Nesse momento, faz-se necessário uma ampla gestão de mudanças, no qual se recomenda aplicar conhecimentos de gestão de projetos. Esta necessidade é facilmente explicada porque, dependentemente de se tratar de um serviço inédito ou não, na corporação, todos os seus aspectos de entrega devem ser cuidadosamente controlados, desde o momento de torná-lo visível até o reconhecimento como uma ferramenta de trabalho para seu usuário. Sendo uma atividade nova em sua área de negócio, em sua área de atuação, esta deve ser incorporada naturalmente à sua rotina diária e pelas equipes de trabalho. Para completar o ciclo de vida de um serviço de TI, segue a importante fase que é a operação dos serviços por seus clientes e usuários. Para que um determinado serviço possa ser devidamente utilizado, é preciso que este seja entregue com propriedade. Usuários devem ser conhecedores de todos os aspectos e características que os serviços disponibilizados possuem. Podemos dizer que um serviço de TI durante toda a sua vida ativa requer um forte gerenciamento em todos os seus diversos estados em relação a atualizações de serviços, trocas de usuários, mudanças no comportamento da empresa, mudanças estratégicas, novas necessidades da organização, adequações às novas tendências tecnológicas. Assim, podemos perceber que o ciclo não se encerra. A fase da operação irá consumir atenção em torno desses estados do serviço. Devem existir processos definidos para o controle efetivo sobre o serviço em questão, durante todo o seu período de atividade. Este ciclo somente irá se encerrar quando um determinado serviço for inativado. Devemos entender como serviço inativo aquele que não tem mais razão de ser utilizado. Os motivos pelos quais um serviço é inativado podem ser diversos, como novas estratégias, novas tecnologias, a adoção de terceirizações e outros. Revisão. Agora, caro pós-graduando, é hora de revisarmos a nossa videoaula. Em nossos estudos vimos que a tecnologia da informação encontra-se em um estágio muito evoluído e que as empresas estão cada vez mais dependentes dela. Podemos perceber que, quanto maior esta dependência, mais controle sobre a TI devemos ter, motivado principalmente pelo aspecto da continuidade dos negócios da organização. Observamos também que, para prover o controle, devemos aplicar sólidos conhecimentos na gestão dos ativos da infraestrutura, realizados em cada ciclo de vida dos serviços de TI. Bom, e para encerrar, desejamos que você dê sequência em seus estudos e que o material disponibilizado seja bem aproveitado. E para sua reflexão, cito um breve texto de Jean Piaget que diz o seguinte: a principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas, não simplesmente repetir o que outras gerações já fizeram. Homens que sejam criadores, inventores, descobridores. A segunda meta da educação é formar mentes que estejam em condições de criticar, verificar e não aceitar tudo o que a elas se propõe. Até outra oportunidade e bons estudos.